Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Semear. Estamos aqui mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente. Estamos hoje dando início ao programa Atualize. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha e compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Hoje vamos tratar de um tema bastante discutido, um tema polêmico. Vamos falar hoje sobre desigrejados. E já está aqui meu amigo, companheiro, presbítero Leandro. Obrigado, Tiago. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar iniciando também o programa Atualize, primeira temporada. Eu tenho certeza que serão episódios de bênção. Como você falou, esse assunto é bastante polêmico mesmo, complexo de se falar, mas necessário. Necessário porque os números são assustadores e a gente precisa alertar e ser voz profética também para essa geração. Mas lógico, falando tudo ungido com amor. Nosso assunto aqui é polêmico, vai ser tratado à luz da Bíblia, mas ungido com amor, entendendo os dois lados da história, para a edificação de todos aqueles que estão nos ouvindo e que irão ser alcançados por esse episódio. Que Deus abençoe, meu amigo, e é uma honra estar aqui, uma alegria muito grande. Amém. E hoje o tema que a gente vai tratar é sobre os desigrejados. Meu Deus, vai ser forte, o papo vai ser muito bom. Vamos falar aqui quem são eles, né? Quem são eles, por que decidiram abandonar a igreja, a instituição, as consequências dessas escolhas, que são muitas. Vamos mergulhar nesse assunto e refletir juntos aqui. Então, você que está nos assistindo, fique com a gente, compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar e vamos juntos. Presbítero Leandro, o que são os desigrejados? O público quer saber. Assim, a definição ela é complexa porque não existe um grupo apenas de desigrejados, mas são aqueles que rompem com a instituição, mas permanece vinculado aos dogmas de Cristo. Eles se dizem cristãos, eles permanecem acreditando em Cristo como Messias, como profeta. A maior parte do grupo é dessa forma, mas a gente vai aprender no decorrer do tempo que eles vão evoluindo para outras formas de desigrejados. Mas a grande maior parte, e a parte assim que é assustadora, romperam com a instituição por vários motivos, que lá para frente a gente vai abordar, mas permanece acreditando em Cristo. Mas o que acontece? Quando a gente parte para um censo, que é o censo do IBGE, que foi um levantamento que foi feito e foi lançado em 2010, quando a gente parte para esse censo, a gente vê que 14% dos evangélicos são denominados desigrejados. Isso dá, em média, Tiago, 4 milhões de pessoas. Muita gente. São muita gente. São 4 milhões de pessoas que não fazem parte de instituição nenhuma e que fazem parte desse grupo de desigrejados. É óbvio que esse censo foi feito em 2010, não temos ainda um censo atualizado, então esse número é bem maior. Hoje, enquanto a gente está falando sobre esse assunto agora, eu tenho certeza que esse número já duplicou, até por causa do advento das redes sociais, das igrejas online, que facilitou muito essa questão de desigrejados. Então esse número já ultrapassou 4 milhões fácil. Mas a base que a gente tem de 2010 aqui é que os evangélicos, 4 milhões dele hoje não fazem parte de instituição nenhuma. É aquela ideia, eu tenho um culto online, eu não preciso procurar uma igreja. Eu não preciso fazer parte, né? Escolhe um líder no modelo que eles acham que se encaixam melhor com a visão de mundo cristã que eles têm, aderem àquele líder como o seu líder e cultuam em casa. Eles acreditam que conseguem cultuar, ter a comunhão, os princípios básicos que a gente tem de comunidade, eles acreditam que podem ter através da igreja online. São pessoas que lêem a Bíblia, não é? Como o senhor falou, são pessoas que estudam, mas o problema deles são com a denominação, com a igreja, não é isso? Isso mesmo. Eles praticam tudo que basicamente, liturgicamente, a gente pratica, mas eles não querem estar envolvidos na instituição. É óbvio que a gente está falando aqui de um grupo. Existem outros grupos também de desigrejados. Esse grupo que pratica, que ainda está
digamos assim, com a sua fé acesa, é um grupo que se afastou recentemente de uma instituição. Ele não está ainda aprofundado no movimento, porque no decorrer da conversa aqui a gente vai ver o quanto é nocivo esse movimento. E é lógico, é como eu falei aqui, eu estou falando isso aqui ungido com amor, Tiago, preocupado com as vidas que estão envolvidas nesse movimento. Então, são pessoas que surgem, né? São grupos que surgem com a interpretação de que toda estrutura religiosa é desnecessária. Não é isso? Isso. Você que está nos assistindo, pode deixar teu comentário aí. O que você acha desses grupos de desigrejados? Qual é a sua opinião? Qual é o seu posicionamento? Coloca aí nos comentários aí embaixo que a gente vai ter o prazer de estar lendo e respondendo. Alejandro, como é que a gente chegou a esse número tão alarmante que você falou aí, de 4 milhões de desigrejados? É uma pergunta muito interessante, Tiago, porque assim, alguns teólogos vão falar que esse movimento cresce em consonância ao movimento evangélico no Brasil. Quando eu era pequeno, a gente ouvia muito uma expressão que era católicos não praticantes. Eram os católicos do IBGE. Quando perguntava a alguém qual a religião que ele fazia parte, para ele não ficar sem falar nenhuma, ele dizia: eu sou católico, mas não pratico. Era alguém que falava que era católico, mas não ia numa missa, que passava sem ir numa igreja de ano em ano. Então, os católicos não praticantes. O advento do movimento evangélico no Brasil, e assim, o movimento evangélico ele é muito extenso. Nós temos um movimento pentecostal, nós temos um movimento dos protestantes, nós temos um movimento que é um movimento novo dos neopentecostais. Então, é um movimento muito extenso. Com esse movimento, cresceu o número de evangélicos no Brasil. E crescendo o número de evangélicos, em consonância a esse crescimento, houve também o crescimento dos desigrejados. São pessoas que participaram, principalmente das igrejas neopentecostais, e se frustraram por algum motivo e começaram a abandonar a fé. Então, ao invés de falar que são católicos não praticantes, passaram a falar que eram evangélicos não praticantes. E surge esse termo desigrejado. O movimento ele não é novo. O movimento não é novo, mas o termo desigrejado é um termo novo. Mas a gente vai ver no decorrer do tempo aqui da conversa que esse movimento ele é muito antigo, ele remota até o tempo do Novo Testamento. É um movimento antigo, mas com uma roupagem totalmente nova, justamente por causa das redes sociais, por causa das igrejas online. A gente teve um movimento muito forte no período da pandemia, onde as igrejas teve que fechar os seus templos, mas teve que abrir cultos online. Então, algumas pessoas se acomodaram a esse modelo de culto. Algumas pessoas acharam mais prático o modelo de culto, não querem ir mais para um templo, para uma congregação, acha arriscado emocionalmente. E a gente vive, segundo um sociólogo polonês, Bauman disse que nós vivemos numa sociedade líquida. Ele quis dizer o que com isso? Que a sociedade que a gente vive é uma sociedade frágil emocionalmente. E isso até economicamente a gente consegue vislumbrar essa fragilidade, porque o mercado pet cresce mais do que qualquer mercado. Por quê? As pessoas estão se frustrando com pessoas e preferem se relacionar com animais. Então a gente vive nessa sociedade líquida proferida por Bauman, e isso também percorreu as igrejas, percorreu o movimento evangélico. As pessoas não querem se relacionar mais com pessoas, então ela prefere cultuar em casa. O crescimento se dá por esses fatores, tem outros, óbvio, mas os grandes teólogos vislumbram mais esses fatores para o crescimento desse movimento. Com certeza existem motivos, né, para este abandono das igrejas. Eu acho que são muitos os motivos. Mas, afinal, o que leva, Alejandro, essas pessoas a abandonarem as igrejas? Posso citar um desses motivos aqui, que eu vejo nesses grupos de desigrejados, que eles acham que a fé cristã pode ser exercida sem estar ligada à igreja. Eles têm isso em sua mente, que eles podem simplesmente estar separados do corpo de Cristo e viver uma vida totalmente independente como cristão. E a gente vai ver lá na frente que quando a gente parte para a palavra de Deus, a gente vai ver que isso não dá certo. Existem vários motivos. Um deles é esse.
Existe um motivo também histórico, que é o que os desigrejados afirmam, que a igreja ela foi adulterada por Constantino. Houve uma influência de Constantino naquele concílio de Nicéia, quando Constantino tenta unir o paganismo com o cristianismo. Ele não quer perder controle nem do paganismo nem do cristianismo, então ele tem a ideia de unificar. Então alguns desigrejados usam essa questão, falando que a igreja ela não é pura mais, ela foi contaminada com as doutrinas pagãs pelo modelo que Constantino aplicou. Aí eles vão afirmar ainda que quando vem a reforma protestante, no século XVI, por Martinho Lutero, quando Martinho Lutero coloca lá na igreja de Wittenberg as suas 95 teses, as famosas 95 teses de Lutero, eles falam que Lutero não teve sucesso na reforma e ainda ficou resquício do que Constantino tinha colocado na igreja. Então a igreja ela não permaneceu pura. A grande questão é essa, que eles afirmam que existem dogmas dentro da igreja que torna ela impura. Aí eles vão falar sobre dogmas do dízimo, são muito contra o dízimo, são muito contra as questões morais que se pregam. Eles falam que as questões morais não são da igreja genuína, porque assim, existe um termo que um dos grandes líderes dos desigrejados, que hoje abriu um templo, por incrível que pareça, ele é desigrejado, mas abriu um templo, é até contraditório isso, mas um dos grandes líderes desse movimento, ele usa uma frase muito interessante, Tiago, que a gente precisa abordar aqui. Ele diz que a gente precisa olhar a Bíblia de acordo com a chave hermenêutica da Bíblia. E quem é a chave hermenêutica da Bíblia? Jesus. O que é que ele quer falar sobre isso? Ele quer dizer que tudo que Jesus falou, ele está corroborando a Bíblia. Se ele falou, então é verdade, é certo. A gente tem que praticar. Se ele não falou, a gente descarta. É ter Jesus como chave hermenêutica da Bíblia. Só que, assim, o Jesus que eles pintam é um Jesus de algumas partes do Evangelho. É como se eles quisessem selecionar falas de Jesus que fosse de acordo com o pensamento dele. Mas quando a gente vai ver o Jesus completo, o Messias, a gente percebe, e eu até falo isso muito lá na congregação que eu lidero, que o movimento da graça de Jesus, ele é mais difícil do que o movimento até da lei. Por quê? Porque Jesus, ele fala com os seus discípulos, olha, vocês ouviram o que falaram no passado? Que se vocês forem pegos em ato de adultério, vocês têm que ser apedrejados? Eu, porém, vos digo que se você olhar, só olhar, com a vontade e a cobiça no coração, vocês já pecaram. Qual é o mais difícil? Qual é o mais difícil? A prática ou olhar e desejar. Então, a graça, ela não é uma carta aberta de libertinagem para ninguém. Pelo contrário, ela elevou o nível de santidade. Ela elevou o nível. Porque, assim, quando Jesus diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, ele está ali aclopando os 10 mandamentos. Porque se eu amo a Deus, eu não tenho outros deuses. Se eu amo o meu próximo, eu não me deito com a mulher do meu próximo, eu não adultero. Se eu amo o meu próximo, eu não roubo o meu próximo, eu não mato o meu próximo. Então, ele englobou dentro de 2 mandamentos, o decálogo, e assim, ele tornou bem mais elevado o nível espiritual. Mas qual é a grande questão da graça? É que a graça, ela nos potencializa a viver esse nível elevado que Jesus exigiu de nós. Quando Jesus fala para a mulher pecadora, por exemplo, vai e não peque mais, ele não está falando palavras ao vento. Jesus não fala palavra ao vento. E ele jamais iria iludir aquela mulher dentro de uma concepção que ela poderia ir e não pecar mais. Não. Jesus está falando para ela, a partir do momento que você teve um encontro com a graça, é possível viver uma vida de santidade. Pronto. Esse Jesus eles descartam. Eles só olham Jesus que perdoou a mulher adúltera, mas esquece a parte que Jesus diz para ela, vai e não peque mais para que coisas piores não sobrevenham sobre a sua vida. Então ele diz, olha, tem consequência. Eu te perdoei aqui, mas se você continuar nessa falha, neste erro, tem consequência. Muito bom, presbítero Alejandro. Agora vamos falar um pouco também daqueles que saem da igreja porque foi escanteado, porque foi abandonado, porque não foi escutado, porque tem essas pessoas também.
Pessoas que, por algum motivo, não foi bem aceito na igreja, ou por algum motivo cometeu alguma falha e depois as pessoas começaram a olhar ele com os maus olhos, não é? Então, existem essas pessoas. E hoje a gente vive... tem muitas denominações, igrejas que não tem para que a gente citar nome de nenhuma. Tem igreja que é assim. Quando você sai, quando você comete um erro e quando volta, não é visto da mesma maneira. Então essas pessoas, de alguma forma, elas têm aquele sentimento, né, de desprezo, aquele sentimento que não está sendo bem aceito, não está sendo mais valorizado. E muitos saem da igreja, que eu já escutei, não vou porque não se sente mais bem. E essas pessoas, Leandro, que na verdade eles saíram, viraram um desigrejado, mas não viraram desigrejados porque eles procuraram isso. Foi através desse tipo de sentimento, desse sentimento de desprezo, de abandono, e eles agora vivem nas suas casas e não querem mais fazer parte do corpo de Cristo. É uma pergunta bastante complexa, Tiago, porque assim, a gente precisaria analisar caso por caso. E é lógico que assim, a minha abordagem aqui não é uma abordagem para todos os casos. Mas a gente pode considerar essas pessoas como desigrejado? Depende do tempo. Eu acredito assim, que o que torna uma pessoa desigrejada é o tempo que ela passa sem comunhão. O tempo que ela passa sem estar em kainonia, né? Como a gente fala no termo grego, que é ter em comum alguma coisa com outra pessoa. Essa é a questão da comunhão. E é um modelo de culto que foi deixado para nós da igreja primitiva. E quando a gente fala da igreja primitiva, tem uma ilusão de achar que a igreja primitiva era perfeita. E não era. Não era. A igreja primitiva era uma das igrejas mais problemáticas. Você pega a igreja de Coríntio mesmo, tinha coisas na igreja de Coríntio que não se ouvia falar nem entre os ímpios. Tinha filho deitando com a mulher do pai. Havia isso na igreja de Coríntio. E quem era o pastor da igreja de Coríntio? Paulo. O grande apóstolo Paulo era o pastor da igreja de Coríntio. E tinha coisas lá que Paulo disse para a igreja. Olha, eu nem escutei entre os gentios. Teve igreja que Paulo teve que falar. Eu tenho que falar com vocês como meninos. Porque pelo tempo, vocês já eram para ser adultos e mestres. Mas eu tenho que dar leite a vocês, porque vocês são imaturos na fé. Então, havia muitos problemas na igreja primitiva. Você vê, Deus fulminou um casal que escondeu da sua propriedade parte que era do Senhor. Então, havia toda essa problemática na igreja primitiva. A igreja primitiva não era a igreja perfeita, mas ela deixou para nós um modelo de culto perfeito, que é o modelo de culto onde a gente se reúne, tem que ter esse reunir em comunhão, que é kainonia. Porque isso é o modelo de reino, Tiago. O modelo do reino é que meus talentos servem para atingir alguma área da sua vida que você tem necessidade. E os seus talentos servem para atingir alguma área da minha vida que eu tenho necessidade. É uma troca. É uma troca. Porque quando Jesus manda os discípulos e nas casas, ele manda de 2 em 2. E se você for fazer uma análise do texto, os discípulos estavam indo como se precisasse de alguma coisa. Por quê? Eles iriam entregar o evangelho, mas ele precisava demonstrar para aquelas pessoas que ele também precisava de alguma coisa. Havia uma necessidade neles. Então o reino é isso, é você compartilhar. Quando a gente traumatiza com pessoas, que é o caso dessas pessoas que você falou, que foi escanteada de alguma forma, que foi deixada de lado, ela precisa entender, Tiago, que ela está inibindo o talento que Deus deu a ela, que ela está inibindo o dom que Deus deu a ela. É aquela parábola do talento, que o Senhor distribui os talentos, e tem uma parte daquele texto lá que é muito interessante, porque o Senhor distribuiu segundo a sua capacidade. Então os talentos são dados conforme a capacidade de cada um. A gente vê isso quando a gente faz uma análise da vida de Pedro e da vida de Paulo. Pedro foi entregue um tipo de talento e a Paulo foi entregue um outro tipo de talento. Paulo era um poliglota, estudou aos pés de Gamaliel, era fariseu e filho de fariseu. Aí você vê Paulo evangelizando vários reis.
tendo acesso a lugares altos, elevados, de pessoas intelectuais. Areópago mesmo era um cercado de filósofos. Quando Paulo chegou lá, eles pararam para ouvir Paulo. Por quê? Porque a capacidade de Paulo fez ele carregar aquele talento. Pedro era um homem muito usado por Deus, mas você não vê Pedro evangelizando nenhum rei. Pedro não chegou para pregar para nenhum rei. Por quê? Porque a capacidade dele fazia ele suportar aquele talento. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa usar o talento em benefício do outro. A gente não pode usar o talento em benefício de nós mesmos. Tem um texto da Sagrada Escritura que eu sempre uso quando eu falo sobre dons e talentos. É a história de José, Tiago. A história de José. Tiago, José tinha todos os motivos para ser traumatizado com pessoas. Todos, meu amigo. Quem foi que vendeu José? Os irmãos dele. As pessoas que eram para ser os guardiões dele, emocionalmente, fisicamente. E José foi vendida por eles. José vai parar na casa de Potifar, e a mulher de Potifar faz um movimento tentando manchar a santidade de José, e depois ela inventa uma calúnia sobre José. E José vai parar onde? No calabouço. Vai ser preso por causa de quem? Por causa de pessoas. Tiago, José tinha todos os motivos para chegar na cadeia e dizer: não, a partir de agora eu não falo mais com ninguém. Todas as vezes que eu me envolvo com pessoas, só dá errado para a minha vida, eu vou me isolar. Mas o que é que ele faz? Ele usa o talento. Ele usa o dom que Deus deu a ele de interpretar os sonhos. E se ele não tivesse usado aquele talento, aquele dom, o nome dele não tinha sido citado no palácio de Faraó. Então, o talento que Deus deu a ele, o dom que Deus deu a ele, elevou ele para o palácio. Então, a gente pode traumatizar com pessoas? Pode, mas a gente precisa entender que dentro do nosso chamado, dentro do propósito de vida que a gente tem, a gente vai precisar de pessoas. A gente vai precisar ter contato com pessoas. E se a gente fosse isolado de pessoas, a gente não vive o nosso propósito. Todo lugar vai ter problema. Você pode ir para a igreja que você quiser ir, não é? Mas vai ter problema. Vai ter situações que você não vai gostar. Vai ter situações que vai fugir, né? Daquilo que você acha que como deveria ser um posicionamento, uma liturgia ou uma palavra que se deu, porque são pessoas, cada um pensa de uma forma diferente. O senhor está aqui, eu não penso igual a você não pensa igual a mim. Tem mentes pensantes e pensamos diferente. O bom disso tudo, da vida, né, é que a gente pode entender um ao outro. E você falou de José, Alejandro, e me veio à memória. Ele tinha tudo também para não ajudar os seus irmãos na hora que os irmãos mais precisaram. Mas ele chega, né, e dá a volta por cima. Ele não deixou que os sentimentos, né, da rejeição, do abandono, tomasse conta do seu coração, da sua vida, para que ele não pudesse fazer a diferença. Como você falou, ele fez a diferença. Mesmo tendo sido rejeitado, mesmo tendo sido abandonado, mesmo não tendo recebido o amor dos seus irmãos, mas ele disse: eu vou fazer a diferença. E lá na frente ganhou os irmãos. Também tem aqueles que estão insatisfeitos pelo conservadorismo da igreja e acham que a igreja precisa mudar. São vários e vários e vários. E tem até uma frase muito conhecida de um pastor, que é um pastor da igreja. Ele não é desigrejado e nem tampouco apoia o movimento desigrejado. Mas ele falou algo que apoia muito essa visão que você falou, que é a gente precisa atualizar a Bíblia. Não sei se você já ouviu falar esse termo já, né? Porque ele estava numa série de sermões onde ele estava falando sobre as cartas do apóstolo Paulo, e ele fala, em um dos sermões, ele fala que nós precisamos atualizar a Bíblia. Mas atualizar a Bíblia por quê? Para quê? Essa é a questão. E se a gente fizer essa atualização, quem é que vai dar o veredito do que é princípio e do que não é? Porque assim, a gente aprende até dentro da matéria de bibliologia que a construção de um princípio é quando a Bíblia fala de mais textos, quando a Bíblia fala de algo várias vezes dentro dela. Isso se constrói um princípio. Quando um tipo de doutrina está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, existe nas cartas paulinas, então a gente cria um princípio. Mas quem é que vai validar isso quando a Bíblia é atualizada? O que é que a gente vai inserir? Existem já outros movimentos que querem inserir uma quebra de princípio dentro da Bíblia Sagrada.
justamente por causa das questões morais. As questões morais é que bate muito, Tiago. As questões morais batem muito. Mas assim, quando a gente fala de evangelho, a gente fala de transformação. A gente fala de novo nascimento. Eu sempre digo, Leandro, evangelho não é blá blá blá. Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Que transforma, que liberta, que dá vida. É verdade. Então assim, se a gente não entende isso, Tiago, as pessoas querem que o evangelho se adeque a ela. E o evangelho não é isso. Meu amigo, Jesus disse que quem não nascer de novo não tem parte comigo no reino do meu Pai. Final. E ponto final. Não é que, assim, você tem que ser aceito, a gente precisa aceitar fulano do jeito que ele é. Não, o evangelho não aceita ninguém do jeito que é. Senão não ia precisar de novo nascimento. Ele nos confronta. Ele nos confronta. Tiago, eu sou confrontado todos os dias. Há uma natureza em mim que, se eu permitir, que se eu alimentar, ela vai pender para o pecado. Eu vou praticar coisas horrendas. Essa natureza vive dentro de mim, eu herdei ela. Mas o que é que faz o Leandro não usar essa natureza? É o evangelho que habita em mim, é o vinho novo que entrou nessa odre velha aqui e fez a transformação. Então, ele não aceita. Eu quero deixar isso bem claro para os nossos telespectadores, que o evangelho não aceita quem somos. Ele nos transforma. Ou você vira de cabeça para baixo para viver o evangelho, ou você não vai viver. É a história que estão te contando. É história. Querido, se a mensagem da cruz não te confronta, é uma mensagem motivacional, não é mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, ela nos confronta a vivermos novidade de vida. Todos os dias, né? Todos os dias. Há uma luta, né? Dentro de cada um de nós. É a carne, é o velho homem dizendo, vai por este caminho, né? Faz isso, pratica isso, isso é bom. E o Espírito Santo no outro lado dizendo, não é esse caminho. Continua, ser firme, diga não, né? A outra voz. Então o evangelho é isso, é como você falou, é um evangelho que confronta a gente. E eu escrevi uma frase aqui que diz assim, ser um desigrejado é esperar Cristo fora do corpo. Quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, a gente começa a fazer parte do corpo. E um corpo, né, tem membros. Tá aqui, ó, minha mão, dedo, midinho, indicador, tudo faz parte do corpo. E eles não estão separados, eles estão juntos e unidos. Então, como é que uma pessoa pode, né, estar servindo ao cabeça do corpo fora do corpo? Não tem sentido. Então, é uma polêmica muito grande isso aqui, mas a gente não pode fugir da verdade. Quando a gente aceita Cristo, a gente tem que fazer parte do corpo. E o corpo se ajuda. Se um dedo for machucado, todo o corpo vai sentir. É apenas um dedo, Leandro. É apenas um dedo. Mas vai fazer mal a todo o corpo, vai fazer mal à mente. Eu não vou conseguir dormir direito. Não vou, porque enquanto eu não sarar aquele dedinho ali que está machucado, ele vai fazer falta. Ele vai prejudicar toda a minha rotina. Então, quando aceitamos a Cristo, somos comandados pelo cabeça, que é Cristo, e nós fazemos parte do corpo. Então, não tem sentido eu aceitar a Cristo e ficar isolado. Entendeu? Tem que ter a comunhão, tem que se juntar, né? Tem que dar as mãos, tem que se abraçar. Isso é gostoso, isso é bom demais. É verdade, é verdade. Essa analogia aí que você trouxe dentro da linguagem de Paulo, né, que a igreja é corpo de Cristo, é uma analogia muito poderosa e que confronta essa ideia dos desigrejados. Por isso que a gente fala, Tiago, que assim, a gente combate essa visão, mas a gente combate essa visão de acordo com o que está escrito, de acordo com o que a gente analisou nas Sagradas Escrituras. Porque é óbvio que quando assim os desigrejados vêm argumentar sobre a Bíblia, eles falam, e com um pouco de verdade também nisso, a gente precisa ser sincero, porque existem muitas pessoas que quando vai fazer análise do texto, coloca a sua visão no texto. Eles não fazem uma boa exegese do texto. Eles querem colocar a sua visão dentro do texto, para colocar
pesos nos ombros das pessoas que estão lhe ouvindo, quando na verdade o texto não quis nem falar aquilo, mas assim, com relação à questão da comunhão, de estar junto, de participar em comunidade. Isso é descrito em toda a Sagrada Escritura. Eu estava falando, até a gente estava falando em off aqui, e eu estava lembrando, hoje foi o culto da palavra lá na congregação onde eu lidero, eu estava falando da organização de culto que vem desde Gênesis. Gênesis capítulo 4, Caim e Abel vai se reunir para um culto, e eles têm hora marcada, eles têm local marcado para cultuar. Então você vê lá no princípio o modelo de culto que permeia toda a Sagrada Escritura. Vai ter o culto levítico, vai ter o culto dos patriarcas, vai ter o culto no templo, que é aquele culto que Jesus acompanha. Tem as explicações da Sagrada Escritura na sinagoga e tem um movimento da igreja primitiva que cresce como um corpo. Você falou muito bem aqui, o membro fora do corpo, ele apodrece, Tiago. Não tem como. É impossível, porque você tem que estar linkado ao corpo. Aí você pode falar, então, o corpo é uma instituição, Leandro? Não, eu não estou falando isso. A gente precisa entender, porque assim, quando a gente fala do termo igreja, a gente usa o termo eclesia no grego, quer dizer chamados para fora. Para fora do quê? Do mundo, do sistema pecaminoso. Então, aquela denominação, ela se torna uma igreja quando ela prega contra o mundo. Essa é a questão. Então eu preciso estar numa denominação que o foco dela é ser inimiga do sistema pecaminoso. Porque assim, se eu estou dentro de uma denominação em que ela comunga com o sistema pecaminoso, eu estou no mundo, Tiago. Eu estou no mundo. O apóstolo Tiago falou que o amor do Pai não está naqueles que amam o mundo. Então quem ama o mundo não ama o Pai. Então a igreja verdadeira é aquela que foi chamada para fora. É uma igreja que protesta as coisas do mundo. É uma igreja que não se contamina com as coisas do mundo. É uma igreja no modelo de Daniel em Babilônia. Está em Babilônia, mas não pertence à Babilônia. Tem uma identidade. O próprio Jesus disse, eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Não quer, a gente não vai sair do mundo. A gente não é um tipo de seita bitolada, Tiago, que tem que se afastar de todos. Que tem que estar isolado em um lugar para se manter santo. Não. Cristo não ensinou isso. Quando Cristo diz, ide e pregai, esse ide é tão forte, porque assim, o ide dá a impressão que é enquanto eu estou em atividade no meu dia a dia, enquanto eu estou na minha rotina do dia a dia, enquanto você está exercendo a sua profissão de empresário, enquanto eu estou exercendo a minha função, eu estou anunciando o evangelho. É isso que o ide pregai nos ensina, que enquanto eu estou na minha rotina dentro do mundo, eu estou anunciando Cristo, eu estou sendo Cristo para aquelas pessoas. Então, o termo eclesia traz essa figura. Então, quando a gente fala, olha, você é desigrejado porque você não está numa instituição, mas numa instituição bíblica, uma instituição que tem como base o Evangelho de Cristo, que prega contra o mundo. Não é toda instituição que vive o modelo de igreja que Cristo inaugurou. Porque a igreja não foram os homens que inauguraram. No diálogo de Jesus ali com os discípulos, você lembra muito bem, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, o versículo 18. Jesus faz um censo com os discípulos, né? Ele faz, eu costumo dizer que ali foi o primeiro IBGE dos evangélicos, porque Jesus reúne os discípulos, pergunta aí, o que é que estão pensando de mim aí? Pergunta aí, o que é que eles estão pensando? Aí os discípulos vêm. Olha, alguns estão dizendo que tu é Jeremias, João Batista, ou Elias. Aí, e vós, o que é que pensa de mim? Aí Pedro tem aquela revelação espiritual. Pedro olha para Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, também te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra, pedra pequena. Glória a Deus. Mas sobre a afirmação que tu fizesse, que eu sou o Cristo, reconhecimento. Sobre essa afirmação, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que Jesus está dizendo? Olha, eu vou edificar a minha igreja sobre mim mesmo. A base da minha igreja sou eu. O modelo da minha igreja sou eu. Então a gente precisa procurar uma igreja como essa, que tem Cristo como seu modelo. A igreja, querido, que tem a instituição como seu modelo, mais forte do que Cristo, essa igreja está desmoronando. Porque o foco sempre é Jesus. No ministério de Jesus, a gente vê essa aproximação de Jesus com pessoas.
Então essa ideia de se isolar, a gente não vê com Jesus. Jesus sempre queria estar junto com pessoas. Quando Jesus tinha oportunidade, juntava pessoas e falava da palavra, pregava, e ali tinha um culto, não é? Então, essa coisa de se isolar, eu costumo dizer que a primeira coisa que você vê num cristão que ele está esfriando é quando ele começa a parar de congregar. Às vezes o inimigo já coloca na mente e diz assim, não, para que tu vai? Vai fazer o que lá hoje? Vai escutar de novo a pregação do pastor? De novo? Já escutou a semana passada? Então tudo começa aí. Quando você começa a colocar na mente que não tem mais a necessidade de estar no culto, de ir para a igreja, de estar junto, então alguma coisa já começa aí, está errado. Tudo isso que a gente está conversando aqui não é meras palavras que veio da nossa mente. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso. A Bíblia diz, né? Então, se a Bíblia diz, então vamos para a Bíblia. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. O senhor pode pontuar alguma coisa aí desse texto, né? Maravilhoso, esclarecedor. Tá aí. O livro aos Hebreus, ele trata de um assunto que aconteceu naquele tempo. Para você ter uma ideia, a gente falou aqui que assim, o termo desigrejado é um termo novo, mas o movimento não é novo. Então o escritor aos Hebreus, a gente não sabe de fato quem foi, mas o escritor aos Hebreus, ele fala de um momento em que o povo cristão estava saindo da congregação, estava deixando a congregação. E deixando por quê? Capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13 da Epístola aos Hebreus vai falar o porquê. Estava deixando, não era por qualquer motivo, era por perseguição. Os judeus estavam perseguindo os cristãos para que eles voltassem às práticas judaicas. Então, esse autor, quando vai escrever a epístola, ele vai escrever para fortificar esses irmãos a permanecerem na fé. É tanto que ele vai dar o exemplo dos heróis da fé no capítulo 11, que vai servir como exemplo para aqueles irmãos. Ele vai dizer no capítulo 12 que havia uma grande nuvem de testemunhas, e aquela grande nuvem de testemunha não é os ímpios que estão nos acompanhando como alguns ensinam, não. A grande nuvem de testemunha é os testemunhos que havia do capítulo 11, é os exemplos de fé do capítulo 11, as pessoas que nos inspiravam a permanecer em Cristo. E no verso 2 tem um texto muito poderoso que ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Mas por que eu estou relembrando capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13? Que é os capítulos de exortação aos irmãos a não deixar a congregação. Que é justamente o texto que você citou aí, Hebreus capítulo 10, versículo 25. O texto diz assim, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir. Essa aqui é atualizada. Assistir às nossas reuniões. O povo estava abandonando a fé por causa de perseguição. Por causa de perseguição. Estavam deixando de cultuar. Eu estou falando de perseguição, Tiago. Tem gente que deixa de cultuar por qualquer outro motivo. E eu estou falando de perseguição. E o autor não é qualquer perseguição. E o autor está exortando, olha, não deixe. Por quê? Porque é o que você falou. O membro fora do corpo, ele vai adoecer e vai morrer. Existe um termo que o apóstolo Pedro ele cita, que eu gosto muito de transparecer esse termo, que ele disse que o inimigo está bramando como leão procurando a quem possa tragar. O inimigo está bramando como leão procurando a quem possa tragar. Mas que tipo de leão é ele? Dentro dessa analogia que Pedro está falando. Não é um leão novo. O leão novo não caça bramindo. O leão novo ele é sorrateiro, ele é silencioso. O leão que Pedro está falando ali é o leão velho, que já não tem mais força para caçar, e ele vai bramir para assustar as presas. Para quê? Para desvincular a presa do rebanho. Meu Deus. Para deixar a presa solitária. E dessa forma, atacar a presa solitária. Então, o modelo do inimigo é o mesmo. É lhe tirar do rebanho, porque no rebanho você é fortificado, porque o escritor aos Hebreus está falando aqui que a gente não pode deixar de ir para as reuniões, porque nas reuniões a gente escuta a palavra, a gente ora em comunidade. Tem um conselho de alguém. A gente tem um conselho de alguém, a gente tem um líder que vai nos instruir na visão.
na visão que Deus entregou a ele. A gente vai estar totalmente aparado por coisas que Deus colocou que só é possível dentro de comunidade. É por isso que existem pessoas, como você citou aqui, Tiago, que às vezes deixa de cultuar, aí só vai para o culto de domingo. Tem os crentes domingueiros, né? Só vai para o culto de domingo. Daqui a pouco não vai mais um domingo. Vai um domingo sim ou outro não. E ele vai esfriando na fé, por quê? Porque o seu espírito não está sendo fortificado. Não está sendo fortificado no momento de coletividade, onde os dons são compartilhados. Onde eu compartilho o meu dom com o outro e o outro compartilha o meu dom comigo e eu me fortifico dessa forma. Então, o que o escritor aos Hebreus está falando no capítulo 10 e que ele vai finalizar mostrando os exemplos dos heróis da fé é: você precisa de exemplos de fidelidade com Cristo para poder seguir a sua caminhada. Não foi à toa que Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E você percebe, esse texto é muito poderoso, por quê? Porque primeiro Paulo diz: seja imitador de Cristo. Por quê? Porque a sua fé ainda era uma fé imatura. Não poderia ser exemplo para outras pessoas. Mas quando ele amadurece na fé, ele diz: agora não. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, esse amadurecimento só é possível em comunidade. Leandro, tem um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 e o 42. Gostaria de ler. Tem tudo a ver no que a gente está conversando aqui. Diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia, quase 3.000, e juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Não se separaram do grupo, se juntaram ao grupo. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos. Se estava seguindo os ensinamentos, é porque tinha alguém ensinando. Não é? E ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então veja, unidade, não é? Não é esse negócio de estar separado, não é esse negócio de distanciamento. Não, nada disso. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer a você, eu acredito que muitas pessoas estarão nos assistindo, eu quero dizer a você, tudo se resolve. Se existe algum problema dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, procure resolver, mas nunca procure se afastar, pelo amor de Deus. Porque lá na frente você vai sofrer consequências, não é? Então, sempre a gente vê na palavra de Deus unidade. Juntos, esse calor entre irmãos, isso é muito bom. Glória seja dada ao nome de Jesus. O reino de Deus é feito dessa forma, né? De unidade. Deus, ele não quebra esse princípio de comunhão. Ele não quebra. É tanto que ele honra o princípio de comunhão. Quando você vai ver, e a gente estava até falando sobre isso, as 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, e é interessante que elas são enviadas ao anjo da igreja, ao líder da igreja, a quem estava na frente da congregação. Se Deus não fosse de acordo com a comunhão, ele iria ramificar a visão para todos ali que estavam ali. Todos eram portadores da revelação, todos eram portadores de uma visão. Mas não, Deus vai ao líder para que o líder transfira aquilo que Deus entregou a ele. Por quê, Tiago? Porque a gente tem que estar debaixo de uma visão. Reino dividido não prospera. E o que é reino dividido? É um reino que tem 2 divisões. Divisão é 2 divisões ou mais. Então, um reino que tem 2 visões, ele não prospera. Deus vai ao líder, entrega a ele a visão que ele tem sobre aquela igreja e ele repassa. Essa é a importância de você estar na comunidade. E você poderia falar agora, é um assunto polêmico, mas a gente pode trazer aluno aqui, sobre a questão dos líderes abusivos. E, Alejandro, e sobre o líder abusivo? O que é que eu devo fazer? Porque teve muita gente que deixou de congregar por causa de um líder abusivo. E eu não estou aqui pintando um quadro que todas as denominações são perfeitas, não, Tiago. A gente reconhece os nossos erros, as nossas falhas como denominações.
E eu sei que existem muitos líderes abusivos. Querido, se a tua congregação, você vê lá que o líder é narcisista, abusivo, sabe o que você deve fazer? Procure outra congregação. Vá para outra denominação. Mas não perca a sua comunhão por causa de uma pessoa. Nunca fique retido, né? Nunca saia do corpo, né? E foi bom você pontuar sobre as cartas às igrejas, porque tem muita gente que pode pensar assim, mas o pastor está fazendo errado. Mas não compete a nós resolver esse problema, porque a gente vê nas cartas, Deus falou com quem? Com um anjo da igreja. Então é ele que resolve, porque ele é o dono, né, da igreja. Então o pastor que está comandando a igreja, ele vai prestar conta a Deus. Só existe um caso que o líder ele precisa ser amaldiçoado. E isso está escrito, que é o caso que ele pregue outro evangelho. Paulo fala isso. Paulo, se eu vier para vocês pregando um outro evangelho, ou se um anjo vier, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Aí, meu amigo, é quebra de princípio, é aquilo que a gente estava falando, né, Tiago? É quebra de princípio. A gente não pode suportar um outro evangelho. Se ele está saindo daqui, meu amigo, sai fora dessa denominação. Procura outra. Mas assim, tem gente que se entristece por causa de problemas que acontecem na congregação, que às vezes o líder já está resolvendo, mas ele está resolvendo de uma forma onde vai ter menos efeitos negativos para aquela comunidade, porque é aquela coisa, meu amigo, tem caso que a gente não pode arrancar o joio, porque se a gente arrancar o joio, o trigo vem junto. Isso o Senhor Jesus ensinou, e ele vem junto por quê? Porque a raiz do joio se envolve na raiz do trigo e fica enroscado um no outro. É um caso que, às vezes, isso acontece muito. Você já foi líder de igreja, Tiago? Já. Pronto, você já liderou a igreja. Hoje eu lidero a igreja e a gente sabe que existem irmãos que são problemáticos, mas que se a gente for tirar ele, a gente está tirando uma família de dentro da igreja. Enquanto isso, tem gente lá olhando e dizendo por que o presbítero da congregação, porque o pastor não age. Mas não é assim. A gente tem que procurar as formas... Porque o líder, ele tá numa visão macro, né? Macro da coisa, Enquanto o liderado tá numa visão tá vendo micro, aquilo só ali, aquele problema. A gente já tá vendo os problemas que podem surgir se a gente resolver aquele problema. Isso. Porque tem até isso. Às vezes a gente resolve um problema e por ter resolvido aquele problema, a gente causa outros problemas. Então, com relação a essas questões, querido, se você abandona a igreja por causa dessa questão, é porque você nunca foi do corpo. Porque quem é do corpo olha para Jesus, que é autor e consumador da sua fé. E eu repito e deixo isso bem claro. Se o teu líder prega um evangelho que não foi anunciado por Cristo, sai fora. Mas por causa de problemas pontuais, até problemas de moralidades, como tinha na igreja de Coríntio. Na igreja de Tessalônica, Paulo diz, olha, vocês estão aí esfriando demais, querido. Vocês estão reprimindo o Espírito Santo. Na igreja de Coríntio, Paulo teve que dizer, olha, tem que profetizar um ou dois, vai com calma. Enquanto uma igreja era do movimento mesmo, a outra estava esfriando. Então tinha problema em tudo que era igreja, meu amigo, primitivo. Não vai ter agora, na atualidade. Leandro, quem sai da igreja por causa de pessoas, quem sai da igreja por causa de problemas ou de fracasso que alguém cometeu, que alguém praticou, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque foi Jesus que deu a vida pela igreja. Então, quando a gente entra na igreja, aceita Cristo com essa mentalidade, eu sou cristão, assim o pessoal diz, né, cristão desde que nasceu, né? E eu já nasci no berço evangélico. Berço de rei. Mas eu vou dizer a você, com toda a convicção, eu já vi muita coisa, Leandro. Eu já vi muita coisa de poder dizer assim, eu não vou participar mais não, eu não quero negócio com a igreja não. Eu já vi muita coisa. Mas só que a minha mentalidade sempre foi para o dono da igreja, para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E quando a gente foca a nossa mentalidade nele, em Jesus Cristo, não tem problema nenhum que possa fazer a gente parar, que possa fazer a gente desistir.
a gente ficar cabisbaixo e querer sair da igreja, não. Vontade vai existir, sim, mas nós somos guerreiros, temos que lutar contra as nossas vontades, com nossos desejos, né? Com os nossos pensamentos. Então, quem olha para Cristo como autor e consumador da fé, ele sabe o seu lugar e nunca, de maneira nenhuma, por causa de coisinhas, de conversas, de situações, nunca vão deixar o corpo de maneira nenhuma. É essa a questão que a gente precisa entender, Tiago. Para quem a gente está olhando? Para quem a gente está olhando? E assim, se for necessário, mude de instituição, mude de denominação, mas não deixe de congregar. Olhando para Jesus, como você falou. E eu acho muito interessante uma parábola que o Senhor Jesus faz dos dois alicerces. A casa que foi construída sobre a areia e a casa que foi construída sobre a rocha. Você percebe uma coisa nesta parábola. As dificuldades que sobrevêm sobre as duas são as mesmas, não mudam. O que é que muda? O que é que faz uma casa permanecer enquanto a outra desmoronar? O alicerce que ela tem. E assim, quando a gente parte para a visão oriental e a gente entende do que é uma casa edificada sobre a rocha, a gente percebe, na visão ocidental, a gente acha que é uma casa e uma rocha lá e a casa em cima, né? Mas na visão oriental, é uma construção que foi feita cavando até encontrar uma rocha, e depois que encontrou a rocha, construiu a casa de forma que a rocha, a estrutura, ela fica escondida na areia. Ninguém vê a estrutura daquela casa, mas ela é revelada no momento da dificuldade. É igual as pessoas que estão na igreja, mas estão na igreja por Cristo, olhando para Jesus. Quando vem a dificuldade, quando vem a luta, o seu alicerce é revelado. Mas as pessoas que estão na igreja, às vezes, por causa até mesmo da instituição, ou por causa do líder, na primeira dificuldade, o primeiro motivo que o líder der a ela para se entristecer, ela vai embora, porque ela nunca esteve por causa de Cristo. Então, Tiago, eu quero trazer uma mensagem aqui para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Não deixe de congregar. Não deixe de estar no corpo. A gente tem os dedos da mão aqui que são diferentes uns dos outros. E é provado cientificamente que a gente só consegue fechar as mãos porque os dedos são diferentes. Então, esse movimento só é possível por causa das diferenças. Então, existem coisas que só é possível por causa da junção do que é diferente. E essa junção do que é diferente nos completa. Quando eu perco isso, eu estou perdendo a comunhão do reino. Eu estou perdendo a comunhão do corpo. Eu estou deixando de ser membro e estar sendo guiado pelo cabeça, que é Cristo. Eu estou deixando de estar enxertado na linguagem de Paulo, na oliveira verdadeira. E se eu não estou enxertado, eu perco os benefícios da oliveira, daquilo que a oliveira transfere para os galhos que estão enxertados nela. Então, querido, você que está nesse movimento de desigrejado, procure uma igreja bíblica, procure uma igreja que prega o evangelho, mas não deixe de congregar. Eu quero dizer uma coisa aqui, a gente já está caminhando para o final. O corpo precisa dos seus membros. Corpo sem membro é um corpo doente, que não tem capacidade de exercer as suas funções, porque está sem membro. Então, nunca pense em ser crente em casa. Nunca pense em ser um crente sem estar no corpo. Porque Jesus quer ver você junto, no corpo. Foi para isso que ele morreu. Como o senhor falou, ele nos enxetou. Era jambujeiro bravo, né? Tava lá seco, jogado, não tínhamos valor algum. Mas ele não pegou e saiu, né, enxetando em outro lugar, não. Enxetou nele. Isso nos mostra o quê? Unidade. Tá tudinho aqui, juntinho de mim. Eu quero todo mundo junto, né? E por isso que o evangelho é amor, né? Por isso que o evangelho é união. Então, eu digo a você que se você já está pensando em parar e deixar a igreja e se afastar, tire esse pensamento. Tire esse pensamento em nome de Jesus. Volte com muita pressa a congregar. Se o problema é a instituição, como o Leandro falou, mude, mas não deixe de congregar. Porque se você deixa de congregar,
você vai adoecer e lá na frente você vai ter consequências graves. Que papo maravilhoso, Leandro, não é? Foi uma honra, Tiago. Foi muito bom estar aqui contigo, conversando. De muitos que virão, né? Amém, de muitos que virão. Vai ter temas aqui maravilhosos para a gente estar conversando, abordando. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Leandro, suas considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite, Tiago. É um desafio, mas é um bom desafio. Atualize, né? Quero falar para você aí de casa. Gente, atualize. A gente vai ter esse papo aqui mais vezes. E para mim, eu espero que bom Deus ilumine os caminhos daqueles que nos ouviram e que se estão nesse movimento, que entendam que a gente trouxe aqui não para focar em polêmica, mas na verdade... Nem para julgar ninguém, nem para julgar. Na verdade, a gente quer resgatar, ajudar essas vidas para dentro do corpo de Cristo. Tem um texto que eu acredito que é em Provérbio, que está escrito, eu não lembro onde está, mas sei que está escrito, que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ofendido. E é uma realidade, os desigrejados, tem muita gente que foi ofendida por causa de uma instituição. Mas, gente, em nome de Jesus, procure uma bíblica, que eu tenho certeza, Deus vai curar essas feridas e você vai frutificar e vai transbordar em nome de Jesus. Tiago, gratidão, meu amigo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Você está no programa Atualize, no podcast Semear. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Como de costume, iremos encerrar com uma oração. Querido Deus, Pai bendito, que tudo que foi proferido aqui, ó Deus, nesse dia, possa alcançar vidas, transformar pessoas. Acima de tudo, ó Deus, que o teu amor reine sobre essas pessoas. Pai, traz de volta para o teu corpo, ó Deus. Traz de volta para a comunhão, ó Pai. E que tudo que flua aqui, dentro desse cenário, dentro dessa casa, abençoa a casa desse meu amigo, ó Pai, que tem sido canal de bênção para muitas vidas. Abençoa esta família, ó Deus. Que tudo que flua aqui, flua para a honra e a glória do teu nome. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.